Estamos começando mais uma edição de Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET. Daqui a pouco, logo após o primeiro intervalo, a gente vai conversar com o empresário José Carlos Lira de Andrade, que é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas. Aguarde só um instante. De frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Investir no jovem alagoano é prioridade para o governo de Alagoas. A educação tem pressa para mudar. Alagoas começa o ano letivo com 14 escolas em tempo integral funcionando. 31 ginásios poliesportivos estão em construção. 70 escolas estão sendo reformadas e os profissionais da educação estão sendo valorizados. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador. Procure o Hemocentro mais próximo. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Conforme a gente anunciou na abertura do programa, está aqui conosco para esta edição de Conjuntura o empresário José Carlos Lira de Andrade. Ele que é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas. Presidente, bem-vindo aqui à nossa Conjuntura depois de algum tempo. Bom, a nossa pauta, naturalmente, que é para tratar das questões que dizem respeito à indústria, particularmente aqui no Estado de Alagoas, mas não tem como não fazer logo na abertura uma pergunta com uma conotação política. Bom, boa parte do empresariado brasileiro, presidente, trabalhou, se empenhou pelo afastamento da presidente Dilma Rousseff. O presidente Michel Temer, presidente interino, completou agora há pouco 1 mês que assumiu. Eu pergunto, valeu a pena? Bom dia, Flávio. Bom dia, ouvintes da TV Mar. Eu acho que valeu a pena, não por ser Temer, mas por ter mudado o humor do empresariado, o humor do país. A presidente caiu num descrédito, não conseguia aprovar mais nada do Congresso e nós estávamos caminhando para um buraco negro, que nós não sabíamos o fundo. E com essa mudança houve uma mudança de humor e a economia deu uma movimentada. Você vê, o dólar caiu de preço, a bolsa melhorou um pouco, mas é uma interrogação, o Temer também é uma interrogação. Mas pelo menos tem o Congresso e a gente consegue que ele aprove as medidas que são necessárias. O país está passando por um caos
por tudo que nós já sabemos, a despesa é maior do que a receita e eles só falam em criar imposto. E o empresariado e o povo em geral não aguenta mais pagar imposto. Tem que fazer o que a dona de casa faz quando o dinheiro está curto, corta nas despesas da feira. E nós fazemos nas empresas. Quando está curta, você reduz custo, melhora a produtividade, demite gente e toca a vida. Não, o governo habituou-se a falta dinheiro, cria imposto para fechar o buraco. Quer dizer, fecharam o caixa com 170,5 bilhões de furo. Isso vai alguns anos para a gente arrumar a casa. E qual a sua avaliação sobre esses primeiros 30 dias do presidente Temer? Bom, ele tem demonstrado que quer fazer as reformas necessárias. Ele falou na reforma da Previdência, eu acho que devia ter deixado para um segundo momento, porque isso vai dar uma resposta mais na frente. Mas a gente tem que fazer uma reforma tributária que nunca sai. Nós pagamos impostos desnecessários, nós pagamos muito imposto. Isso desanima o empresário fica desmotivado porque o lucro vai embora no imposto e você dá uma interrompida no investimento. Então, a gente não aguenta mais, tem que fazer uma reforma tributária e racionalizar o sistema tributário brasileiro, que é muito complexo, muito complexo. Você tem centenas de normas, centenas de normativas, em todos os níveis, federais e estaduais. O próprio ICMS, nós temos milhões de... Quer dizer, você hoje vive um escritório maior para cuidar da parte tributária das empresas do que para cuidar de pessoal, de administração, de tudo mais. Presidente, e qual o sentimento do empresário brasileiro nesse momento em que a gente vive essa situação de interinidade? Tanto o presidente Michel Temer pode permanecer no cargo, sendo efetivado, caso a presidente Dilma seja realmente afastada, como a própria presidente pode voltar. Então, como é que fica o empresário, principalmente em termos de investimento, numa situação de insegurança como essa? Flávio, fica um pé no freio. Tem que se decidir isso, vai para agosto, quiseram antecipar, não deixaram. Se volta a presidente Dilma, eu acho que é o caos. Ela está dizendo que se voltar, faz uma consulta popular para ver se faz uma eleição nova. Isso é uma colocação. Na hora que botar a caneta na mão, a gente sabe que a conversa é outra. O Temer já tem uns grupos aí fazendo movimento contra ele, mas é os grupos que estão sentindo e que estão perdendo receita. É os movimentos sem terra, sem teto, as centrais que são contra porque o governo do PT liberava dinheiro para todos esses órgãos sem medida. Então, eles estão sentindo que vai acabar a boquinha e já estão fazendo barulho. Mas eu acho que a população, se isso acontecer, vai para a rua novamente e é complicado. Vamos ver, temos que ver. Tem esses problemas lá no Senado, problema de decretação de prisão do nosso presidente do Senado e de mais outras pessoas. E isso tudo vai influenciar no caminhar desse final do impeachment. Então temos que aguardar. Está todo mundo com o pé no freio, esperando. A expectativa é grande. Apostamos que se resolva de uma vez e o Temer conclua os 2 anos de interinidade dele e a gente faz uma eleição. O que também é complicado, porque você não tem grandes líderes nacionais para assumir a presidência da República. Hoje é uma carência muito grande de líderes para ser presidente da República. E numa situação difícil como essa, presidente, como fazer para modernizar o parque industrial, que é uma necessidade? As tecnologias vão surgindo e é preciso que as empresas se adaptem a cada dia mais à modernidade. Ô Flávio, a dor ensina a gemer. Como as empresas estão todas muito premidas pela situação de queda de vendas, de queda de produção, o empresário por si só está procurando melhorar, modernizar o seu parque, fazer pesquisa e desenvolvimento, desenvolver novos processos, tudo isso. Mas sem muito caixa, sob medida, quer dizer, a gente tem que ter uma reação na economia para você começar a voltar. As fábricas estão trabalhando 70% da capacidade instalada. Então, isso tudo limita o investimento. O que o empresário não para é de procurar melhorar a maneira de produzir mais, gastando menos, racionalizando, modernizando, novas tecnologias, novos métodos, enfim, formando melhor seu quadro de funcionários, reduzindo o quadro e melhorando a eficiência daqueles que ficam. Não tem outro caminho, não tem mágica, não tem varinha de condão, é por aí. Presidente,
Sabe-se que o Brasil tem hoje cerca de 11 a 11 milhões e meio de desempregados. Qual é a parte que cabe à indústria? Não, a indústria foi um dos que fez um acorte muito grande, por aquilo que eu disse lá no primeiro bloco, que você, na hora que cai suas vendas, que cai, você tem que reduzir mão de obra, reduzir custos e nós estamos com 11 milhões e meio. O número que eu vi hoje, agora acabei de ver na rua, 11 milhões e meio de desempregados. E eu digo a você que isso para voltar a 2014, a gente vai para 2018, no mínimo. Não é assim no estalar do dedo. O presidente interino, Michel Temer, não vai fazer milagre. Nesses 3 primeiros meses vai apagar incêndio e tentar arrumar a casa. No próximo ano vai ser ainda de muito sacrifício, muito sacrifício. Porque você viu a inflação hoje, desde o mês de maio, bateu recorde, foi 0,78 de inflação, quer dizer, foi recorde. Então, é uma coisa que atrapalha qualquer economia, é esse movimento inflacionário. E só para se a economia voltar a rodar. Então, é muito complicado hoje, você não tem uma receita. Se eu tivesse essa receita, eu não estava aqui, eu estava dando consultoria aí. Então, eu estaria dirigindo, quem sabe, o Ministério da Fazenda, no lugar do Henrique Meirelles. Que diga-se de passagem, já que você falou nisso, uma das coisas que o Temer fez com muita competência, que a área mais nevrálgica do governo é a área econômica, ele nomeou o que havia de melhor no país. Ele botou o Meirelles na Fazenda, botou o Irlan no Banco Central, botou aquela, agora esqueço o nome, aquela senhora que está aliás, o Irlan está no Banco do Brasil. Ela está no banco, no BNDES, está no Banco Central, no Banco do BNDES, a Silvia está no BNDES. Enfim, a equipe econômica é intocável. Nem a oposição bateu. Tem os ministros, outros que alguns a gente gosta e outros a gente tem que engolir. Porque, como ele precisa aprovar as mudanças, ele tem que agradar aos partidos. E os ministros são indicações do partido. O presidente nem governador nenhum governa sem a Câmara e sem o Congresso. E para ele ter o Congresso, teve que atender, por exemplo, o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio não é um homem do ramo, não é o que o setor queria. Não era que o SCAF, que é do lado dele, que estava, não era o que queria. Foi para atender um determinado partido que precisa dele para aprovar as medidas nas reformas que se fazem necessárias. Então, eu acho que o grande mérito dele foi a equipe econômica, que é o ponto que a gente tem que atacar de frente, é a economia. Ok, vamos ao intervalo. A gente volta daqui a pouco com Conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, nessa entrevista com o empresário Zé Carlos Lira de Andrade, que é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas. Investir no jovem alagoano é prioridade para o governo de Alagoas. A educação tem pressa para mudar. Alagoas começa o ano letivo com 14 escolas em tempo integral funcionando. 31 ginásios poliesportivos estão em construção. 70 escolas estão sendo reformadas e os profissionais da educação estão sendo valorizados. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Sopa de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja. É bom demais. 2 sabores, light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais. Glúten, ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa. O melhor da fruta para a sua família. Eu tenho 15 anos. Meu prato preferido é lasanha. Beterraba? Nem pensar. Sou do signo de Câncer, mas não acredito muito nessas coisas. Me amarro em música pop, sou apaixonada por livros e adoro dias de chuva. Prazer, eu sou a Bianca. Para doar sangue, você precisa conhecer a pessoa? Pronto, agora você já conhece a Bianca. Seja para quem for, seja doador.
Procure o Hemocentro mais próximo. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Em 2011, o câncer atingiu mais de 500 mil brasileiros. Em Alagoas, esse número chega a mais de 8 mil casos por ano. Mas as chances de sucesso de tratamento e cura são de 80% quando diagnosticado precocemente. A MedRádios quer ajudar a transformar esse número em realidade. Por isso, acaba de lançar o Centro de Tratamento de Câncer MedRádios. Moderno, com profissionais especializados e o carinho e respeito que a gente carrega no peito. Centro de Tratamento de Câncer MedRádios. Porque a vida deve continuar. Responsável técnico Dr. Rui Costa, CRM 2005. Estamos de volta à conjuntura aqui pela TV Mar, canal 25 da NET, nessa entrevista com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, empresário José Carlos Lira de Andrade. Presidente, falando ainda numa mistura entre política e negócios, eu pergunto ao senhor o seguinte: estão sendo retomados os movimentos favoráveis favorável à volta da presidente Dilma, outro favorável à manutenção do presidente Michel Temer. Eu pergunto, a exemplo do que aconteceu antes da votação do impeachment, do afastamento da presidente, os empresários vão participar, de algum modo, dessa nova etapa desse processo de impeachment? Olha, Flávio, o empresário apoiou no primeiro momento o afastamento temporário da presidente. E não teve nenhum fato novo que justificasse ela voltar. O presidente Temer assumiu e trouxe alguma esperança para o mercado e para o empresariado e para o povo de uma maneira geral, não atendendo especificamente alguns grupos políticos que são muito umbilicalmente ligados ao PT. Então, nós acreditamos que, da mesma maneira que está sendo um movimento Volta Dilma, vai ter um movimento Fica Temer. Não por ficar Temer, porque é um fato novo e temos que, pelo ministério que ele montou, e aí eu acho que nós temos que apostar que vai dar certo. Agora, temos que pensar que é possível Dilma voltar. E voltar e não fazer plebiscito e coisa nenhuma. E o empresário sempre vai apostar que dê certo. Se ela volta amanhã, a gente tem que brigar para que ela mude o rumo que ela estava dando ao governo. É complicado, porque ela hoje, para governar sem o Congresso, é impossível. Você sabe que governo algum governa a nível federal sem o Congresso e a nível estadual sem as assembleias. Então, é muito complicado. O empresariado está apostando em Temer e vai apoiar ele até onde der. Presidente, vivemos no Brasil uma situação inédita. Grandes empresários presos por envolvimento em atos de corrupção em conluio com políticos. O que o senhor teria a dizer em relação a isso? Flávio, eu já disse algumas vezes lá atrás que você não pode encobrir as coisas que estão erradas. Se os empresários e as empresas estão devendo, tem que fazer. Agora, tinha que se fazer isso de uma maneira sem deixar as empresas ir para a lona, porque as empresas são quem empregam e são quem fazem desenvolvimento. Quer dizer, o Odebrecht está aí, é um conglomerado empresarial dos maiores do mundo. Ela não só tem a parte de construção civil, mas ela tem um monte de empresas ligadas a ela, ao exemplo da nossa Braskem aqui e outras. Então, o que é que a justiça tem que fazer? É resolver de uma vez, chamar os empresários, fazer um acordo de leniência que existe, acertar a vida da empresa e a empresa voltar a produzir e a empregar. Estou citando o Odebrecht como exemplo, mas você tem Camargo, você tem OAS, você tem... São as maiores como empresas que estão envolvidas nesse problema do petrolão. Porque uma coisa que é certa em todo esse sempre o empresário foi quem
financiou as campanhas dos políticos. Mas é preciso... Só que exageraram. Não, mas também, presidente, tem que distinguir o dinheiro de doação de campanha do dinheiro de suborno. O problema é esse. Quer dizer, distorcer uma coisa. Você dava um percentual pequeno para a campanha. E aí, com a mudança do partido e com a abertura, não ficou só dinheiro para a campanha. Foi dinheiro para a campanha, dinheiro para os diretores das estatais, dinheiro para os deputados, para os senadores, enfim. Virou realmente uma coisa, uma corrupção monstra. Isso tem que parar e tem que voltar para a normalidade. Agora, isso também está ajudando muito a esse buraco que está o país. A gente tinha que ter pressa de acertar a vida das empresas, cobrar o que elas devem, punir os dirigentes, mas fazer com que a coisa volte a caminhar. Isso também a justiça tem uma participação forte nisso, de dar agilidade e resolver de uma vez, se essas empresas não acabarem. Porque tem empresa que não pode trabalhar para o governo, tem empresa, então demite um monte de gente. Quer dizer, desses 11 milhões e meio de desemprego, muita coisa está ligada à corrupção e que precisa ser resolvida o mais breve possível. Só o Odebrecht, pelo que eu andei lendo, teve de dispensar cerca de 50 mil trabalhadores em menos de 2 anos. É por aí. As notícias que a gente tem não é diferente da Camargo, não é diferente a Queiroz. Aqui mesmo no canal só tem uma empresa tocando. Foram dispensados um monte de empregados. Tinha 1 milhão, tinham 1.000 e tantos, 1.700, hoje tem 700 empregados. Isso tudo em consequência dessa crise do Petrolão, como ficou conhecida. Mas não é só Petrolão, tem a parte elétrica, tem o setor elétrico, fala-se do BNDES, fala-se de um monte de coisa. Era pegar tudo e tentar resolver. Hoje, até os que estão presos do PT já querem fazer um acordo de leniência do partido. O partido confessar os pecados, acertar para pagar e coisa. Foi uma conversa que teve do Disseu e do Vacari, saiu hoje na mídia, não sei se você viu. Acompanha ainda não? Não, já está na mídia hoje. Eles querem fazer um acordo de leniência dos partidos políticos, para você ver como está a coisa. O senhor concordou em que se acabasse a doação de empresas a campanhas políticas? Não, eu acho que eles atiraram no pé. Pessoa física não vai dar dinheiro. Eu mesmo não dou dinheiro para ninguém. Nem tenho, nem vou dar. É complicado. Teve um ano aqui que fiz umas coletas com os amigos e todo mundo foi chamado pelo imposto de renda depois para prestar conta. Então, é complicado. Eu acho que esse ano nós vamos ter uma campanha muito modesta. As empresas não vão poder dar dinheiro, não vão dar Caixa 2, está todo mundo sabido com tudo isso que aconteceu. Eu acho que o Congresso tem que rever isso, porque senão as campanhas vão ficar franciscanas. Presidente, falando agora do cenário local, qual é o efeito dessa crise econômica em Alagoas, no que diz respeito às indústrias? Flávio, é muito grave e Alagoas tem mais um agravante. Além da crise em função de todos esses fatos que a gente já falou, você tem um problema do açúcar. O açúcar vem se arrastando há muito tempo, com preços irrisórios, com concorrência, e as usinas estão na lona. Foi criada agora a possibilidade de se fazer um financiamento das cotas de açúcar para o mercado comum europeu e para o mercado americano. E com o aval do governo. O então ministro da Desenvolvimento dos Comércio, Armando, conseguiu montar essa operação, foi aprovada e agora está em fase de contratação. Um banco, o Credit Suisse, ele vai dar uma melhorada no setor chocoleiro para eles conseguirem atravessar entre safra, fazer o reparo e moer a próxima safra. Então, com esse aperto do açúcar, muita empresa que prestava serviço para as usinas, por exemplo, no setor metal mecânico, que é meu setor, fechou muita empresa pequena e outras não fecharam porque não conseguem fechar, mas estão praticamente quebradas. Então, em Alagoas, a gente teve esse agravante, que foi o setor chocoleiro, que além dele ter o emprego na usina, você tem uma rede de empresas que prestam serviço para o setor. E isso teve uma queda, assim, de 80%. Assim, de 80%. Então, isso sacrificou muito a economia do nosso estado. Nós tivemos um alento que foi o número de indústrias de plásticos que vieram para Alagoas em função da fábrica de PVC da Braskem. Então, é matéria-prima, as empresas vieram para cá, fábrica de tubo, fábrica de balde, enfim, de segunda e terceira geração de PVC que vieram para Alagoas
minoraram um pouco a crise, mas estão já sentindo, porque essas dependem diretamente da construção civil. E como a construção civil, como todas as indústrias, teve uma queda monstruosa, também por problema da presidente que saiu, que prometeu Minha Casa Minha Vida, prometeu Pronatec, prometeu FIES, prometeu tudo, se cortou pelo pé. Isso levou as construtoras a paralisarem grande parte das suas obras e isso afetou o setor de fabricantes de tubo, da área de PVC também. Presidente, para encerrar, qual a avaliação que o setor faz do governo Renan Filho? Olha, o governador tem feito um milagre, porque, como sabemos, tem outros estados que já está parcelando o salário faz um ano. Ele até agora está conseguindo pagar os salários em dias, fez umas reduções na estrutura, fez o que a gente, o dever de casa, como digo, reduziu secretarias, reduziu cargos de comissão, devolveu automóveis alugados, reduziu o número de carros alugados para as secretarias e com isso ele está conseguindo atravessar. Está indo atrás de alguns créditos que o governo tem, do antigo Produban, ele está correndo atrás para ver se recebe, da antiga CEAL está tentando receber da Eletrobras e por aí vai. Tem também, não podemos esquecer, a ajuda política do pai, que é uma força lá em Brasília, isso tem ajudado o Estado em grande medida. E ele tem procurado fazer parcerias com o setor privado, agora mesmo com o setor de nosso Sistema S. Nós estamos fazendo uma parceria com a Secretaria da Educação para o Senai, o SESI Senai, fazer a parte de formação profissional nas escolas de tempo integral. Nós estamos numa conversa adiantada com o secretário Luciano Barbosa e isso ajuda também o Estado, ajuda o Sistema S a manter. Nós temos uma escola em Penedo e para atender o Pronatec, acabou o Pronatec, a escola está praticamente fechada. Eu tenho 3 turmas rodando lá, não tenho dinheiro para fazer. Mas com essa parceria com a Secretaria vai viabilizar a gente botar naquela escola mais de 1.200, 1.500 alunos. Nós estamos terminando uma escola muito grande em Arapiraca, também era para atender Pronatec, porque o que ela dizia na campanha, eu vou dobrar o Pronatec. E aí, praticamente, extinguiu. Então, também é uma parceria que veio do governo do Estado, que é onde a gente está fazendo essa parceria com a Secretaria de Educação e vai viabilizar uma escola lá em Arapiraca para uns 3.000 alunos. Ok, nosso muito obrigado ao empresário José Carlos Lira de Andrade, que é o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, pela sua participação nessa edição de Conjuntura. Vamos ao intervalo e a gente volta daqui a pouco conversando com o também empresário Mauro Vasconcelos. Até já. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Investir no jovem alagoano é prioridade para o governo de Alagoas. A educação tem pressa para mudar. Alagoas começa o ano letivo com 14 escolas em tempo integral funcionando. 31 ginásios poliesportivos estão em construção. 70 escolas estão sendo reformadas e os profissionais da educação estão sendo valorizados. Essa é a nova atitude por uma nova Alagoas. Trabalhando sério, a gente chega lá. Você sabia que toda criança tem o direito de ser feliz e de se sentir protegida? Pois é, e é por isso que existe o time da defesa. Uma super equipe criada para mostrar às crianças como se proteger contra a violência sexual. Esse time tem muito para ensinar e a primeira lição é que nenhuma criança deve sentir medo ou vergonha de pedir ajuda. Se algo estranho acontecer com você, conte para alguém em quem confia ou disque o número 100 do seu telefone e denuncie. Diga não. Defenda-se. Mas tô
de frutas, néctar de frutas Coringa. O melhor alimento líquido, néctar de frutas Coringa. Pêssego, uva, manga, goiaba, caju, laranja, é bom demais. 2 sabores light, uva e pêssego. 6 sabores tradicionais, contém ferro e vitaminas A e C. Néctar de frutas feito pra você. Néctar de frutas Coringa, o melhor da fruta para a sua família. Se Eduardo é um vampiro, se Bela ficar em perigo, Jacob quer ajudar. Silvânia Quiro! Depois que o beijo do vampiro aconteceu, quase que a vida ela perdeu pra ter uma filha desse amor. Tá todo mundo ligado na Gazeta. Bem, a ABIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, comemorou 80 anos e fez uma grande festa. Nessa festa, que aconteceu em São Paulo, homenageou 4 personagens ligados ao turismo brasileiro. Um jornalista, um político e um professor da área de turismo, além de um hoteleiro. O hoteleiro, homenageado pela ABIH Nacional pelos seus 80 anos da instituição, foi exatamente o alagoano Mauro Vasconcelos, que é diretor, dentre outras empresas, dos hotéis Ponta Verde, Unidade de Maceió e Unidade Praia do Francês. Mauro, bem-vindo aqui à nossa conjuntura. O que é que representa para você essa homenagem tão significativa da ABIH? Flávio, eu realmente fiquei muito feliz, foi uma surpresa que eu de fato não esperava, né? Porque são 80 anos de comemoração na nossa entidade e no congresso realizado em São Paulo. Foi nesse congresso que foi escolhido essas 4 pessoas e eu fui um deles, o escolhido. Então eu fiquei muito feliz mesmo, né? São 35 anos, 36 anos de atividade na área de hotelaria, né? E terminando com essa homenagem aí. Em nível nacional. A nível nacional. Mauro, como é que você se iniciou na hotelaria? Eu no começo mesmo do turismo foi vendendo passagem. Eu cheguei a vender passagem para Mércia Pacheco, para Dona Lisete Lira, né? E vendia algumas passagens para ganhar viagem. E isso aí comecei a ter gosto pelo turismo. Daí, quando já em 77, 78, meu pai estava construindo um edifício e na época a economia não estava boa, como está no momento hoje, com dificuldade de venda, e conversando, trocando ideia, decidimos transformar o edifício em hotelaria. E em 1980, 7 de julho de 1980, iniciamos o Hotel Ponta Verde, que são 36 anos. Então, mas o hotel começou logo com seu pai, né? Depois você assumiu a... Não, já começou comigo mesmo. Já comigo mesmo. Meu pai não se envolvia na parte de hotelaria. Meu pai, no caso, foi o investidor, né? Eu entrei como sócio com ele também, porque antes do hotel eu já tinha uma discoteca chamada Discoteca Estalo, né? E eu vendia a discoteca para poder ser sócio dele na parte do hotel. Bom, você falou agora há pouco que se iniciou no turismo vendendo passagem aérea até para poder adquirir a bonificação e conseguir viajar através desse tipo de trabalho, desse tipo de iniciativa. Mas como é que você adquiriu experiência para administrar hotéis? A experiência, Fábio, realmente foi no dia a dia, certo? Eu sempre gostei de servir, eu sempre gostei de serviço, da área de serviço. Por isso mesmo que antes do hotel eu tive a discoteca, que já é uma área de serviço. Então, na hotelaria, procurei ir para alguns hotéis, passar um tempo naquele hotel para poder pegar um pouquinho de experiência, mas não cheguei. E depois fui fazendo alguns cursos
Me formei em administração, então tinha visão da administrativa, porque quem se forma em administração ele pode seguir qualquer uma área, hospitalar, hotelaria, qualquer um segmento, né? Só ele ir se aperfeiçoando nessa área. E fui fazendo vários cursos, pequenos cursos, e que foi me dando uma visão. Mas na minha cabeça sempre o que eu tinha era, eu tenho que fazer com que a pessoa saia satisfeita. Não me interessa, eu digo muito assim, não me interessa se o hóspede tem razão ou não tem razão. O que me interessa é que eu tenho que fazer com que ele saia satisfeito. Sempre é um desafio. Eu digo para a minha equipe, para um advogado, só mostra a sua capacidade quando ele pega uma causa difícil. Então, quando ele pega uma causa fácil, não vai mostrar muita capacidade dele. Quando ele pega um hóspede que tenha, por algum problema, por problema em casa, qualquer um tipo de problema, ele não está bem, aí é que é o desafio você fazer com que ele saia satisfeito. Quando você consegue fazer com que ele saia satisfeito, normalmente essa pessoa é uma pessoa que fala bastante e que divulga bastante o nosso produto. Então, acho que foi um dos sucessos do Ponta Verde, foi esse, foi a equipe, foram pessoas que a gente investiu, que a gente acompanhou. No início mesmo, eu passei 2 anos, quase 3 anos, morando dentro do próprio hotel, né? Não tinha sábado, domingo, feriado, era direto mesmo, né? Para que a coisa funcionasse. Hoje, graças a Deus, tenho uma equipe muito boa, tenho pessoas com 36 anos de casa, né? E tenho já há praticamente 4 anos, o Maurinho assumiu a parte de hotelaria e a Ana Laura assumiu toda a parte administrativa e financeira. Então, eu fico muito feliz porque o Maurinho se formou já na área, já foi uma coisa mais especial, porque ele se formou, trabalhou em hotéis fora, para depois voltar para Maceió. Então, estou muito feliz com isso. Uma certa feita, você me contou que um amigo seu, que conhecia vocês aqui de Maceió, em São Paulo, encontrou um mensageiro de hotel que achou parecido com o Maurinho, seu filho, né? E realmente era ele. Isso. Na verdade, ele já aprendendo, mesmo filho de hoteleiro, mas aprendendo em atividades bem diversificadas, mesmo até da própria gestão hoteleira. O Maurinho ele passou em vários setores, desde a recepção, como mensageiro, como garçom, em vários setores para ter o sentimento de cada setor, para poder ter uma visão global mesmo da hotelaria. Então, de fato, ele é uma pessoa muito bem preparada nessa área. Bem mais preparado do que eu mesmo no segmento. Veja bem, a escolha do Maurinho foi uma vocação da parte dele ou uma determinação da sua parte? Não, em relação aos meus filhos, eu sempre deixei todos eles bem à vontade nesse sentido. Sendo que eu dizia para eles o seguinte, que se viesse trabalhar em alguma coisa da família, trabalhar comigo, ele teria que ser profissional. E ele teria que se formar e trabalhar fora para depois que vir para cá. Então, aí ele ia ter o sentimento. Você tem que gostar de servir. É lógico que tem vários proprietários de hotéis que são proprietários. Né? No nosso caso, somos hoteleiros. Gostamos do que fazemos, gostamos de servir, ter o prazer em servir. Então, o Maurinho, desde menino, na época de férias dele, ele ia fazer estágio no próprio hotel e não era estágio de pai para filho, não. Eu sempre dizia, claro, se fizer o estágio, tem que ter o horário de chegar, o horário de sair, o comportamento, senão não ficaria. E ele tomou gosto logo cedo. O Maurinho sabia que ele ia se formar e que ia retornar, né, para Maceió, porque ele sempre falava isso desde de rapaz. E foi, graças a Deus, foi o que aconteceu. Ok, o Maurinho, inclusive, hoje é o presidente da ABIH, Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, aqui do estado de Alagoas. Vamos agora ao intervalo, voltamos daqui a pouco, conversando ainda com o empresário Mauro Vasconcelos. Consulte o site do Tribunal de Contas de Alagoas. Nele você encontrará informações completas da instituição. Sua participação é uma das formas de exercer a fiscalização dos recursos públicos em nosso estado. Serviços e consultas, notícias, escola de contas. Acesse o site do Tribunal de Contas de Alagoas, www.tce.al.gov.br. A transparência como forma de aproximação com a sociedade. Se Eduardo é um vampiro, se Bela ficar em perigo, Jacob quer ajudar. Silvânia Aquino! Depois que o beijo do vampiro aconteceu, quase que
Voltamos à entrevista com o empresário Mauro Vasconcelos, diretor da rede de hotéis Ponta Verde, aqui em Conjuntura pela TV Mar, canal 25 da NET. Mauro, falando agora do mercado de forma geral, como é que está a situação da hotelaria aqui em Alagoas nessa crise econômica? Uma hora se fala em bons índices de ocupação, outras horas se fala de que os índices estão bem abaixo do que se esperava. Enfim, qual é o quadro real? Olha, em relação à situação que existe no Brasil hoje, a gente pode dizer que o turismo ainda está numa posição com destaque, né? É lógico que ela está abaixo de outros momentos, né? Porque não significa só ocupação, significa também o valor da diária média, né? A diária média ela caiu, então caiu o faturamento, né? Quando a pessoa diz assim, as pessoas deixaram de viajar para o exterior e estão viajando no Brasil, é verdade. Uma parte do segmento da sociedade deixou de viajar para o exterior e está viajando no Brasil. Mas a quantidade de pessoas que viajavam no Brasil e que deixaram de viajar é bem superior a essa que viajava para o exterior. Aquelas pessoas que têm uma condição de fato especial, ela continua viajando para o exterior independente da crise, né? Então, no geral, houve uma queda maior na parte de faturamento e até mesmo de ocupação. No caso Maceió, entraram vários hotéis em construção nova, né? Então, isso você distribui com esse hoteleiro. Maceió tem capacidade de ser construído vários hotéis, mas você tem que, paralelo a esse investimento da construção de hotelaria, ter um investimento mais forte do governo do estado e do próprio município. E que, no momento, não existe um capital de investimento forte para você fazer um trabalho no exterior. Esse investimento seria em termos de captação de turistas? De captação de turistas. Você fazer um trabalho principalmente no exterior, né? Porque o câmbio hoje favorece de você ir buscar o turista no exterior. Mas para você buscar o turista no exterior, precisa de quê? De investimento, de divulgação, né? E esse investimento está curto. Você veja mesmo, Flávio, uma cidade, uma região como a nossa, a gente vive realmente num local privilegiado demais. Quando você vê na televisão a temperatura em São Paulo, a temperatura em Rio Grande do Sul, no Paraná e aí por diante, baixíssima temperatura. As pessoas que estão lá estão sonhando em estar num local como o nosso. Às vezes o próprio alagoano, sem querer, ele não valoriza esse mês de junho, mês de julho. Quando uma pessoa fala assim, que vem para Maceió mês de junho, ele diz, não venha em junho não, porque chove. É realidade, ele chove, mas o que ele chove é pouco em relação ao que acontece lá fora. É muito para a gente, mas a temperatura é super agradável. Então a gente precisa mudar isso. Conscientizar o próprio alagoano, que tem que estimular as pessoas que o mês de junho, o mês de julho, o mês de agosto, também é um momento muito agradável de vir para Maceió, né? E fazer um trabalho lá fora, né? Principalmente nessas cidades, nesses estados e até países que a temperatura nessa época do ano está muito frio, para que a gente possa trazer esse público para Maceió, para a gente mudar esse momento. Que o mês de junho realmente é o pior mês para a gente. O mês de julho temos apenas 15 dias com bom movimento, que é o período mais de férias, mas ainda não é um mês muito bom, né? E o mês de agosto. E eu tenho certeza que se a gente fizer um trabalho nesses locais que está com bastante frio, para que a pessoa possa vir para Maceió nesse período do ano, a gente muda a história do turismo em Alagoas e até mesmo no Nordeste. Então, eu acredito muito que a gente tem condições de transformar o mês de maio, junho, julho e agosto em alta temporada. Bom, no caso específico de junho, esse ano teve até um outro, digamos assim, complicador, um outro desestímulo. É a falta de um São João oficial aqui na cidade de Maceió. Não que o São João daqui, hoje em dia, tenha condição de competir, por exemplo, com Campina Grande, Caruaru e até Aracaju, de mais tradição. Mas se Aracaju, naquele litoral, não tem, me desculpe o sergipano, nas praias que nós temos, né? E talvez não tenha o potencial em termos de cultura, de artistas nessa área, faz um bom São João, a gente poderia fazer e trazer mais turistas para cá, Mauro. Sem dúvida, o São João ele deveria ser estimulado cada vez mais. E para mim o São João não significa você trazer artista com nome nacional. Você pode fazer um São João com várias festas mais regional, né? Valorizando pessoas da terra, e que o próprio turista, ele vai, em vez de ele ir para um show de São João, ele iria participar em bairros, em locais com uma estrutura... Uma coisa menor. Mas uma coisa mais regional. Eu acredito que a gente não entraria
para competir com Caruaru, com Aracaju, Campina Grande, não. É desenvolver alguma coisa diferente, fazendo com que seja mais uma construção de uma vila, com músicas regional, mais uma coisa mais, com bastante comida típica. Uma coisa mais informal. Uma coisa mais informal, isso mesmo, Flávio. É uma coisa que a pessoa não sempre tivesse um show constantemente de grupo de forró, mas sem precisar ser grande show. Certo? Eu acho que a gente, para atrair o turista, a gente pode ir por um caminho do São João, mas um caminho ainda um pouco diferente do que existe em Caruaru, que ele atrai um tipo de público que a gente atrairia um outro público, que a gente atrairia um público mais família, né? Aquela onde a pessoa pudesse ir com a família, com um filho, porque uma pessoa tem dificuldade de ir para Campina Grande, certo? Ou Caruaru, com filhos. Então, a gente poderia trabalhar com esse público, que era um público mais família. E aqui a possibilidade de você, durante o dia, curtir as praias, né? E à noite, participar de assistir a uma quadrilha e participar de alguma festa, realmente com o nosso autêntico forró. Mas, Mauro, que outros eventos? Flávio, desculpa aí, mas e olha mesmo, quadrilha, a gente tem um grupo fantástico aqui em Alagoas, né? Às vezes a gente desconhece até o que temos, né, aqui em Alagoas. Então, a gente já tem coisa pronta, que precisa só a gente dar arrumar mais um pouco e divulgar. Ok, muito obrigado ao empresário Mauro Vasconcelos, diretor do grupo de hotéis Ponta Verde, pela sua participação aqui nesta edição de Conjuntura. E parabéns a ele, mais uma vez, por ter sido o hoteleiro brasileiro homenageado nos 80 anos de fundação da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis. E a você, telespectador, também o nosso muito obrigado por nos acompanhar.